E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nessa atividade nós vamos falar um pouco sobre o barroco. Na atividade passada eu passei algumas perguntas perguntando especificamente sobre uma igreja, e aquela igreja ela é pertencente ao estilo barroco. Ela é uma igreja barroca que fica em Minas Gerais. Então nós vamos falar um pouquinho mais sobre o que é o barroco. Por volta de 1750, um bambambam chamado Charles de Brosse estava passando em frente ao Palácio Fampilli, em Roma, e o palácio havia acabado de ser reformado. E quando ele viu o palácio, ele falou o seguinte, ele ficou indignado, falou: essa ornamentação que está aí na fachada do palácio é mais apropriada para talheres do que para uma obra arquitetônica. Ou seja, ele disse que estava muito exagerado, muito carregado, e que aquilo não era próprio de uma obra arquitetônica, era mais para enfeitar talher. E ele chamou aquilo de barroco, como um insulto pelo exagero naquelas ornamentações. E o termo acabou vingando e acabou pegando. Então, toda obra de arte que foi feita entre 1600 e 1750 é considerado barroco, apesar de ser um período, tem algumas características em comum entre todas as obras que foram produzidas durante esse período. E o barroco ele tem contribuições muito importantes em praticamente todas as esferas das artes, desde literatura, arquitetura, música, escultura, pintura, e a gente vai falar um pouco mais específico sobre cada uma dessas linguagens, sobre alguma dessas contribuições nas próximas atividades. Hoje nós faremos um geral das características do barroco. E quais são as características que unem praticamente todas as obras de arte produzidas nesse período? Algumas características são a predominância dos temas religiosos. Então o mundo era um mundo muito ligado à igreja, as pessoas eram muito ligadas à igreja, então os temas religiosos estavam sempre muito presentes também nas manifestações artísticas. O exagero na ornamentação, que é o que dá o apelido do barroco, que é a característica talvez mais importante desse estilo. A riqueza nos detalhes, então vocês vão observar nas obras que a gente for ver, que elas são sempre muito ricas em detalhes, sempre tem detalhes até em excesso talvez. A dramaticidade ou as expressões dramáticas, isso a gente vai encontrar em todas as obras de arte do período barroco, seja na música, seja na arquitetura, seja nas esculturas. As expressões dos personagens estão sempre muito carregadas, elas não são estáticas. E os contrastes também é outra característica muito importante desse período. O barroco chegou no Brasil com cerca de 100 anos de atraso, ou seja, se ele começou por volta de 1600 na Europa, aqui no Brasil o barroco chegou por volta de 1700. Mas durante esse período, o Brasil vivia o ápice da exploração do ouro nas Minas Gerais, então as pessoas estavam muito abastadas com a descoberta das minas de ouro e de diamante. Então isso propiciou com que o financiamento das artes fosse muito durante esse tempo, e nós temos expressões, obras de arte muito expressivas durante esse período barroco aqui no Brasil, e destaque especial para as obras realizadas em Minas Gerais, realizada por dois dos principais artistas do período barroco no Brasil, que é Manuel da Costa Ataide, ou Mestre Ataide, e Antônio Francisco Lisboa, ou também como era chamado de Aleijadinho, que é o responsável pela fachada da igreja que vocês vão ver nas fotos. Então, durante esse período barroco aqui no Brasil, graças a esse financiamento, as pessoas com mais dinheiro davam mais dinheiro principalmente para as igrejas, os tributos, etc. Então as igrejas do período barroco brasileiro são riquíssimas em ornamentação e também em riqueza do ponto de vista do ouro, da prata, que elas são todas ornamentadas com muito dessas preciosidades. Nós veremos isso nas próximas aulas. Então, para essa atividade, vou pedir para que vocês revejam as respostas que vocês deram da última semana
Vocês não conheciam a igreja, não sabiam a que período ela pertencia e, portanto, também não sabiam quais eram as características. Agora você já sabe, refaça as respostas e faça um desenho. Pegue essa igreja como modelo e faça uma releitura dessa igreja em forma de desenho. Essa é a atividade para essa semana, bem simples, mas para a gente entender um pouco o que foi o período, algumas características mais fundamentais. E nas próximas atividades eu vou falar especificamente sobre cada um das linguagens, música, arquitetura, artes visuais, e a gente vai entender um pouco melhor e vai ver também algumas obras de artes produzidas nesse período, certo? Continuem se cuidando e espero que logo a gente volte para a sala de aula para trocar essa ideia pessoalmente. Um abraço, tchau!